Bom, agora a gente vai receber o Felipe Sattler. Ele é graduado em análise de sistemas, entusiasta de novas tecnologias e é CTO na Elo. 12 anos de experiência na área, tecnologias e soluções na área de direito, né, na área legal. Então é bem interessante, né, como a inteligência artificial se aplica em vários mercados diferentes. A gente vai ter um pouquinho um exemplo disso na área jurídica, na área de direito agora. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Depois de uma palestra que vocês ouviram sobre o assunto que realmente vocês gostam, vem um chato de São Paulo falar sobre direito aqui para vocês, certo? Pessoal, eu não sou advogado, tá? Eu também, como vocês, minha formação sempre foi técnica. Eu caí nesse mundo aí para fornecer soluções para esse mercado meio de paraquedas, tá? Na época que eu comecei a trabalhar com esse mercado, por incrível que se pareça, o pessoal só usava aqueles aplicativos runtime direto no desktop, tá? Então era tudo feito em AutoCAD, aquelas coisas meio feias, aqueles layouts com a tela fundo todo preto, tá? Então só servia como repositório de informação e olhe lá. Hoje, por incrível que pareça, eu chego em empresas que ainda controlam todo o seu processo, todo o seu fluxo em Excel, tá? Então, para alguns pode parecer um meio ainda bem arcaico, né? Mas estamos vencendo isso, tá? Me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou apoiador da comunidade AI Brasil. Fui convidado no ano passado e desde então tento aí também ajudar a alavancar essa iniciativa da gente ter mais pessoas falando sobre o assunto e trazendo mais conteúdo e provocando os outros também a sair um pouquinho da zona de conforto, tá? Nessa matéria de falar sobre inteligência artificial e trazer tecnologia para o jurídico, a gente enfrenta muitas barreiras como ceticismo, até a questão mesmo de você conseguir casar o discurso, a pessoa entender o que você está falando, porque são dois mundos totalmente diferentes, então o discurso é bem um pouquinho desalinhado, diria eu. E a Elo, ela cresceu como uma empresa onde o nosso foco é trazer tecnologia para ajudar esse meio. Então ela cresceu como um RP, um sistema, né? E hoje nós estamos falando não só do jurídico adotar um sistema para melhorar o seu fluxo com workflows e melhorar o seu dia a dia de trabalho, trazendo automação, mas agora nós falamos sobre serviços, ele realmente trazer não só a parte de robotics para dentro para melhorar os processos internos, mas também inteligência artificial para ele deixar de fazer alguns trabalhos maçantes. Por incrível que pareça, dentro de uma empresa, digamos, uma grande varejista, quando chega um processo lá, não simplesmente manda para o jurídico já sai fazendo um monte de documento para defender aquele processo. Não, tem todo um histórico de, vamos cadastrar esse processo, vamos entender de onde que é, ele tenta buscar informações dentro da própria empresa, ou seja, essa compra aqui que ele está reclamando, foi feita quando, foi qual produto, ele pagou ou não pagou, então ele sai caçando nos sistemas dele, consolidando todos esses dados para montar um dossiê antes dele começar a discutir um processo. Então imagina que hoje isso tudo é feito de forma manual. Então a gente tenta convencer eles um pouquinho, vamos colocar uma inteligência artificial aqui, aliado com RPA, porque daí você consegue reunir todas essas informações, trazer um breve relato, ela já analisa todas as opções e fala, olha, ele está reclamando porque na verdade não entregaram o produto dele, ele fez o pagamento dia tal. Às vezes isso acontece. Então nós estamos evangelizando essas empresas a começarem a utilizar mais tecnologia no seu dia a dia, tá bom? Para situar vocês um pouquinho, quando a gente fala de cenário judicial brasileiro, é um assunto megalomaníaco, tá? Então, isso daqui são números divulgados pela Justiça Brasileira, só para você ver, eles fazem um balanço todo meio de ano. Então, no meio de ano, eles
divulgam o número do ano passado, porque eles precisam consolidar toda essa massa, tá? Então, em 2017, tiveram quase 29,1 milhões de novos processos ajuizados no Brasil inteiro. Tá? O pessoal está falando de 80 mil processos por dia. Sendo que em 2017 fechou com 80 milhões de processos ativos e em 2018 fechou com 115 milhões de processos ativos. O que diz isso? Não dá conta da quantidade de processos novos que surgem na justiça quanto eles baixam, ou seja, encerram o processo porque já teve um julgamento, uma decisão. Tá? 2017 foi o ano que eles julgaram que foi mais produtivo entre os juízes. Então a gente fala que, em média, o Brasil tem 18 mil juízes, eles falam que julgaram 1.800 processos cada juiz. Então, se a gente fizer uma conta fácil, 2.600 processos de déficit para cada juiz. Gente, isso daí é muito grande. Tá? Se a gente comparar com outros países, deixa eu ver se vai. Se a gente comparar com outros países, só em números de população, que nós perdemos aí bastante ainda para os Estados Unidos, a gente tem praticamente aí as 4, 5 vezes o número de processos que tem lá. Aí você fala para mim, a justiça aqui no Brasil é menos eficiente do que a dos Estados Unidos? Não sei. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem coisas que são mais detalhadas e até um pouco mais complicadas de serem resolvidas do que lá. Por exemplo, a nossa legislação já é diferente por si só. Lá eles têm uma prática no direito chamada common law. Então, se um cara entrou com um processo há 10 anos atrás e foi julgado daquele jeito, com aquela decisão X, se hoje eu entrar com o mesmo processo, a prerrogativa do juiz vai ser pesquisar o que já foi falado sobre aquele assunto no passado e tentar trazer a mesma decisão para o presente. Então lá eles procuram ser um pouco mais coerentes com a decisão que é tomada no país em relação àquele processo. Aqui no Brasil já é diferente, porque cada lugar tem a sua jurisprudência, cada juiz interpreta a lei da forma com que ele julga melhor. Então, aqui no Brasil, se você entrar com uma ação aqui em São Paulo, às vezes ela vai ser julgada diferente se você entrar no Nordeste lá com o mesmo tipo de pleito, tá? Então isso daí não é muito padronizado. Fora que se a gente olhar num país onde a gente tem tanto problema aí com educação, segurança, saúde, você falar que você gasta 1,35% do seu PIB só para manter o sistema judiciário brasileiro ativo, rodando, cara, você está falando de muita grana que poderia ser investida em outra coisa. Tá? Então, eu acredito que a inteligência artificial tem um campo muito grande para ajudar o Brasil nisso aqui. Eu vi uma matéria recentemente que você lendo você como profissional de TI que gosta de inteligência artificial te dá um ânimo, mas ao mesmo tempo você como brasileiro te dá aquela murchada, né? Que a matéria falava justamente assim, a ineficiência dos sistemas em geral, dos sistemas públicos brasileiros são um campo fértil para a inteligência artificial. Então, assim, é legal porque a gente tem bastante coisa para trabalhar, mas não é legal porque você vê como nós somos vistos no mundo e realmente você tenta fazer qualquer coisa. Eu tentei recentemente lá em São Paulo tirar uma segunda via do meu cartão de bilhete único, porque eu ando de metrô e eu uso bastante. Eu desisti. Porque um dia você tem que ir lá para cancelar o que você já tinha, aí a pessoa te pergunta, você tinha um saldo naquele cartão, você quer usar ele para pagar a taxa do cartão novo? Quero, mas você só pode usar daqui 3 dias, porque é quando o pessoal consegue converter o valor e desbloquear tudo. Aí você fala, caramba, fiquei aqui esperando 60 pessoas serem atendidas na minha frente para eu ouvir isso e eu ter que voltar aqui vai ter mais 60 pessoas na minha frente de novo. Então eu desisti. Então eu estou comprando um bilhete de metrô. Mais fácil. Então você vê, são coisas que poderia agilizar. Hoje você faz tanta coisa pela internet, você
compra até medicamentos pela internet, você tem aquele aplicativo rápido, não sei se vocês usam muito aqui, mas em São Paulo está sendo uma febre, né? Eu até brinco com a minha mulher que assim, ele é até melhor do que ela, porque ele vai, busca as coisas para mim, não me reclama e ainda me dá cashback. Entendeu? Então, minha mulher, se eu pedir para ela ir buscar alguma coisa no mercado para mim, ela já xinga, porque ela fala, ah, não é coisa de homem pedir para mulher, homem vai lá e faz. Eu falei, mas pô, o carro tá com você, né? E se eu ainda dou dinheiro para ela, o troco fica todo para ela, eu nem vi o resto do dinheiro. Normal. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente vê que tem bastante coisa para fazer e, infelizmente, ainda há muito desperdício aqui no Brasil em relação a isso. Uma das coisas que nós temos enfrentado de dificuldades é que quando nós chegamos, deixa eu ver se mudou, ainda não, aqui mudou, ali não, foi. Uma das coisas que eu tenho enfrentado com mais dificuldade aí quando eu vou conversar, porque assim, eu converso com pessoas de diversos níveis ali dentro, tanto que eu vou conversar no escritório de advocacia, tem mais advogado, às vezes eu vou numa empresa e tem um misto, ou tem um diretor jurídico, mais um VP de tecnologia, então a gente tem que primeiro saber ser entendido por todos, né? E o segundo é começar a quebrar paradigmas. Quando a gente vai conversar principalmente com os advogados hoje em dia, vamos falar sobre inteligência artificial. Ele vai lá para 2100, começa a pensar que, o robozinho aqui faz a petição para mim, né? Ele já leu o processo e já defende o processo para mim. Eu não preciso acompanhar nada, ele já vai lá, dá baixa, se ele já descobre se a melhor decisão é recorrer de um processo, ou então se é pagar um acordo, ele já fecha o valor do acordo, então assim, ele já sai pensando que realmente é tudo 100% automático, que ele não tem que fazer nada. Inclusive eu fui numa empresa que ela falou assim para mim, olha, tudo bem, eu entendi que você tem que treinar um robô, né? Mas você vai treinar aí do jeito que você entender melhor e eu não faço nada, certo? Poxa, se eu estou fazendo algo para você, acho que você que sabe o que é melhor para o teu dia a dia. Eu estou aqui para te ajudar. Então, se você comanda aí toda a parte jurídica de uma empresa, se você sabe as melhores estratégias, eu estou aqui para te ajudar. Eu não sei como comandar essa nave. Então, você me ajuda a passar o que é melhor para a empresa, o que é o dia a dia, quais são as suas regras, e eu vou te ajudar a colocar isso dentro da máquina. Então, a primeira coisa que a gente enfrenta é essa utopia que eles têm, e segundo é quebrar isso falando, gente, trabalhar com tecnologia e inteligência artificial é um trabalho colaborativo, é feito a quatro mãos. Nada sai do papel sem você realizar um trabalho prévio, curar dados, fazer um treinamento de máquina efetivo e sem ter todas as partes envolvidas, tá? Uma das coisas que a gente via muito no modelo de gestão antiga era aquela figura do chefe que chegava um monte de caboclinho, mandava fazer o serviço e só vinha pegar o resultado. Hoje em dia, você vê, nas estruturas organizacionais, você não tem mais um chefe. Você tem um líder que vai e participa de toda a etapa do processo. Por quê? Não só para ensinar e aprender com a sua equipe, mas também para garantir o direcionamento correto daquele trabalho. Eu acredito que trabalhar com inteligência artificial é a mesma coisa. Tá ok? Ele mudou ali. Outra coisa que deixa os advogados meio arrancando os cabelos. Quando eles entram na internet, nos sites onde saem as publicações sobre tecnologia e tendência, e eles veem esse tipo de notícias. Tá? Algumas positivas, outras falando substituir os advogados. Isso cria, eu falo para o pessoal, gente, nunca fale, eu evangelizo a minha garotada falando, nunca chegue em algum lugar, alguma reunião falando assim, não, nós vamos automatizar esse processo 100%, vamos colocar cognição aqui, e aí o save que a gente vai te trazer é diminuir headcount. Ele não fala isso porque às vezes a pessoa que faz esse trabalho está na mesa contigo. Você acha que ela vai te ajudar a treinar um robô, uma máquina para poder fazer aquele trabalho? Não vai. O pessoal ainda tem esse preconceito. E advogado, hoje em dia, aqui no Brasil, tem uma comunidade, não sei se vocês já ouviram falar do Robert Susskind, que é um
é um pensador aí inglês, ele trabalha com essa parte de leis lá na Inglaterra, e ele fala muito a respeito de inteligência artificial, Big Data e Big Law, que ele chama, né? Aqui no Brasil tem comunidades atacando ele, falando que, assim, xingando até em termos chulos, chamando ele de babaca, porque ele fala que vai acabar com o advogado no mundo inteiro. Só que o pessoal não se conectou ainda com o speech dele, que é, gente, para pensar, quando você está lá na universidade, o que você aprendeu a fazer lá em relação ao direito, em relação às leis? Não é realmente trabalhar na técnica da lei, ajudar a ter o teu país ter uma constituição melhor, ser mais justo, ajudar a ter julgamentos mais justos para cada caso, certo? E o pessoal está preocupado com aquele trabalho de formiguinha lá, de fazer o que o pessoal fala lá, ficar batendo carimbo com trabalho manual, entendeu? Isso, infelizmente, é o que nós temos alguns eleitorados aqui no Brasil. Então, o nosso speech tem que ser de aproximar esse pessoal, trazer a luz para eles do que realmente a inteligência artificial vai ajudar eles no dia a dia. E o mais importante, mostrar para eles que assim, eles sempre vão ter o domínio, o comando sobre aquilo. Uma das coisas que eu mais falo, inteligência artificial hoje não é determinística, ela é probabilística. Ela te dá tendências, quem toma a decisão em cima daquilo é você. Então ele sempre vai te dar o que ele analisou e o que ele acha que é mais provável acontecer e você faz o resto. Tá? Não mudou ainda. Então a principal coisa que eu falo com eles é o seguinte: o que é realidade e utopia na aplicação da inteligência artificial dentro do mundo jurídico? Primeira coisa, ninguém vai tirar dele a capacidade que ele tem de comandar uma estratégia, tá? Então, a criatividade dele, eu acho que está demorando, não sei porque alguém colocou esses bullets todos assim. Não vou fazer todos entrar logo uma vez. Então, ninguém vai tirar a criatividade, a intuição, a habilidade jurídica dele, o network humano, embora a gente tenha bots aí que conseguem captar já os sentimentos, né, e tudo mais, o bot ainda não tem a questão da sensibilidade humana. Isso daí, dentro da Elo, nós temos um núcleo lá que é uma câmara de mediação. Se alguém não está familiarizado com o termo, a mediação ela serve para juntar as duas partes de um processo e tentar fazer um acordo entre elas, né? Mediar ali para que aquele problema seja resolvido da melhor forma para os dois lados, sem se alongar mais naquele tema. E essa figura, já chegaram para mim e falaram, não tem como criar uma inteligência artificial para fazer a mediação? Falei, tem. Mas pensa que o robô, a máquina, ela ainda é fria. Embora ela capte o sentimento das pessoas, imagine quando você vai mediar um processo lá, onde a pessoa ela está pleiteando uma indenização porque o marido dela, arrimo de família, ele morreu por conta de uma negligência médica dentro do hospital. Você acha que o robô ele vai se condoer com o lado da pessoa para poder tomar uma decisão mais justa para ela? Ainda não. Tem a questão da empatia humana. Tem a questão do sentimento de você conseguir se colocar no lugar do outro, coisa que a máquina ainda não faz. Tá? Agora, quando você fala de cognição, que é aprender com os dados, você conseguir colocar inteligência naquele dado para te gerar um insight, para você tomar uma decisão mais assertiva, como hoje já está provado vários modelos aí, inclusive assim, eu consigo analisar um exame e saber a tendência dessa pessoa ter câncer. Poxa, não ajuda um médico a ter um tratamento preventivo? Com certeza. Só que isso no jurídico, onde se traduz? Gente, analisar, todas as empresas aí têm um caminhão de processos, então nunca um advogado vai conseguir olhar para cada processo e tratar ele de forma individual. Então tá aí a inteligência artificial para fazer isso. Conseguir processar esses dados, dar uma assertividade para ele no caminho a tomar, dar insights onde
Ah, esse processo que entrou agora por conta do teu histórico, esse cara ele trabalhou numa área de risco da empresa, então ele está pedindo insalubridade, então ele tem tendência com esse juiz nessa comarca, com essa com, com esse fundamento da ação, ele tem tendência maior de ganhar por conta disso, disso, disso. E se ele está pedindo esse valor tanto, a tendência é você perder tanto de valor. Então, essa empresa ela já vai munida de todos esses dados, chega lá e fala, cara, realmente, nós temos culpa no cartório, vamos fazer um acordo? Minimizar as perdas para o meu lado e te ajudar? Ou então até mesmo, cara, esse tipo de advogado aqui que está entrando com a ação contra você, ele sempre tenta te pegar em algum ponto que você já trabalhou preventivamente. Então, com esse cara, nesse juiz, com essa fundamentação da ação, você sempre ganhou. Então, esquece, deixa o processo rolar e você vai ganhar essa ação. É um empoderamento, correto? Não vai ajudar o advogado a tomar uma decisão mais correta dentro do processo? É essa a visão que a gente tenta dar para ele, tá? Hoje, lá dentro do meu trabalho com a minha equipe na Elo, nós criamos alguns serviços, tanto com tecnologia própria e outros com uma parceria grande que nós temos com a IBM, que nós consumimos bastante Watson, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos só para mostrar para vocês aonde a gente consegue aplicar inteligência artificial dentro desse meio e comprovar modelos para eles, tá? O primeiro é justamente o que eu falei, começar a entender essas informações. Nós temos a interpretação de documentos que nós lemos tanto uma inicial de um processo, que seria o primeiro documento que alguém coloca lá para pedir as coisas, né? Quanto as sentenças, que são as decisões do juiz. Então a gente consegue ler e linkar as informações e eu consigo identificar, esse cara está te pedindo dano moral porque ele não gostou de uma brincadeira feita dentro do escritório, ele está te pedindo hora extra porque ele falou que ele sempre trabalhava de sábado e domingo e você não remunerava ele, nem dava banco de horas. E assim, são todas leituras cognitivas. A gente utiliza ferramentas NLP para poder descer nesse nível e conseguir quebrar esses textos e trazer a informação correta. No caso da sentença, o juiz ele disse que você perdeu o processo por conta disso, disso, disso. Inclusive trazer a fundamentação para você saber o que você fez de errado naquela defesa, né, para você consertar nas outras, tá? Outra questão é classificador e gerador de documentos. Pessoal, como eu falei, tem empresas que têm um fluxo de 4.000 processos novos todo mês. Então, como é que o cara consegue analisar e montar uma defesa para ir para uma audiência, sendo que geralmente ele tem 4.000 audiências no mês? É um volume muito grande. Então, com essa parte de geração de documentos, a gente já consegue dar insights. Olha, eu li ali na inicial que ele está pedindo dano moral, hora extra, e geralmente você utiliza esse modelo que é mais assertivo para a defesa. Então, o cara já tem a defesa ali na mão, ele pega, ele só altera as questões técnicas que ele acha que são mais viáveis para aquele tipo de processo, ele já vai na mão, ele não precisa construir o documento do zero. Tá? Análise de movimentações, por incrível que vocês possam imaginar, embora o pessoal faça a gestão da sua carteira de processos, tem escritório que trabalha para as empresas que eles são remunerados por processo ativo. Ou seja, se o cara tem lá uma base de 30.000 processos ativos nesse mês, isso daí é só carteira de pessoal de varejo, tá? Se você falar de banco que tem 200.000 processos ativos no mês, tá? Então o escritório vai lá, eu vou fechar minha fatura todo dia 30, tá? Então ele pega dia 30, vê a quantidade de processos ativos que ele tem e manda lá 50, 100 reais por cabeça de processo. Então o que acontece? Esses processos vão andando lá na justiça, vão se encerrando e por conta desse volume, às vezes o escritório não dá conta de encerrar esses processos dentro do controle da empresa. E aí o que acontece? A empresa está pagando por processo que está encerrado porque na base dele não está atualizada. Então o pessoal criou esse serviço que fica lá entendendo o que acontece no processo e vai encerrando os processos automaticamente para não deixar isso acontecer e trazer saving, tá? Modelo preditivo cognitivo é o hype do momento aí quando você fala de jurídico e inteligência artificial. O pessoal chama até de jurimetria, tá? Que é justamente entender o teu passado, o teu legado de processos e ele começar a te sugerir decisões em cima daquele processo que você acabou de receber. Então ele fala, sua tendência maior é de ganhar, de perder, de fazer um acordo.
Qual que é o problema disso? São dados. Quando você tem dados ruins, você tem um modelo enviesado para o mal, como muita gente gosta de falar. E fora que é o seguinte, hoje é utilizado nesse mercado um modelo que ele só trabalha com regressão. Então, qual que é a sua tendência de ter alguma mudança hoje na legislação e você ficar com dado enviesado no passado? Muito grande. Então, quando você fala de modelos cognitivos, aí você está entrando num nível a mais, que é você trabalhar com treinamento e curadoria constante e reaprendizado dessa máquina para ele conseguir acompanhar essa curva de mudança e ter um aprendizado melhor, tá? E ter resultados mais assertivos. E para quem acha que o jurídico dentro de uma empresa ou dentro do escritório só trabalha com processos, pessoal, não é só isso. Eu tenho clientes que não trabalham com processo não, eles trabalham com análise de contrato. Então, uma das coisas que nós conseguimos trazer para eles é trabalhar com análise de contratos e riscos contratuais. Então, ele analisa todos os documentos que chegam na empresa para falar, olha, esse contrato está dentro das regras e políticas da empresa? Ok. Ah, esse contrato tem alguma cláusula porque esse cara que você está contratando, ele já teve problemas assim na mídia que podem manchar sua imagem. Você está de acordo com isso? Por que isso, pessoal? Jurídico antes era visto nas empresas como um departamento de gasto de dinheiro. Então o pessoal falava, esses pés no saco do jurídico aí que só gastam dinheiro e não fazem nada pela empresa. Dessa forma a gente está trazendo eles de uma forma diferente, tá? E tá levando o pessoal do jurídico para dentro das reuniões, para dentro do board de decisões da empresa, não só como um ouvinte ou um mero conselheiro, mas sim como um tomador de decisão e um cara que vai atuar mais forte no business da empresa, tá? É aquele lance de empoderar as pessoas com dados, tá? E com inteligência. Deixa eu ver se muda. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou deixar aqui meus contatos e minhas redes sociais. Como prometido, eu não tentei não ser chato e ficar enrolando na apresentação, tá? Mas é um assunto que, se vocês tiverem mais curiosidade, porque é um meio que tem muita coisa para se trabalhar, tá? Nós temos diversas empresas aí, agora tem esse crescimento das Lotecs, que são empresas, startups, já que estão trabalhando mais focadas em cada caixinha dessas que eu tentei passar para vocês. Isso só ajuda a trazer mais movimento, mais discussão sobre o tema, ainda mais o jurídico, que se discute muita ética na questão da inteligência artificial, tá? Então, eu acho um assunto muito bacana e se vocês tiverem interesse de investir em levar tecnologia para o jurídico, eu acho que é um ganho para o país inteiro, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode falar? Eu acredito que você já deve ter esbarrado com essa pergunta muitas outras vezes. Mas qual que seria o caminho para escapar de todo o viés histórico na hora de julgar esses processos, por exemplo? Porque, como você mesmo disse, por exemplo, nos Estados Unidos, um processo ele acaba tendo a mesma decisão baseado no anterior, né? E você também deu a entender que é uma coisa que é uma dúvida que aparece aí. Qual seria o caminho para fugir disso? Olha, eu acredito que em algum espaço de tempo nós vamos ter um pouco mais de objetividade na hora de jogar os processos no Brasil, tá? Como nós já sabemos, tudo que mexe com o setor público aqui é muito demorado, tem todas as burocracias, mas eu acredito que com o advento do Victor, que não sei se vocês já ouviram falar, o Victor foi uma inteligência artificial que foi desenvolvido para o Supremo Tribunal de Justiça, que está entrando em vigor agora,
em fase de experimento lá na utilização deles, que é justamente para padronizar as decisões dos juízes do Supremo. Não sei se vocês acompanharam, acredito que sim, todo mundo acompanhou todo esse lance de impeachment da Dilma, julgamento do Lula, que um queria soltar, outro queria prender, não tinha coerência no que um falava, no que o outro falava, e começou a gerar muito burburinho e muita crítica dentro da Casa do Supremo, e todo mundo começou a criticar. Hoje em dia todo mundo sabe o nome dos ministros, todo mundo sabe xingar cada um que não tem o mesmo ponto de vista, e a questão é justamente essa, porque cada um interpreta a lei da forma com que acha mais justa, e a intenção do Victor é começar a tirar isso daí das costas, simplesmente de uma interpretação, tá? E começar a padronizar isso. Eu acredito que se lá o pessoal aderir a isso da forma correta e utilizar a inteligência artificial da forma correta lá no Supremo, descer isso para os outros níveis vai ser mais fácil, tá? E com isso você vai ganhar eficiência, você vai ganhar padronização, ou seja, se eu pedir alguma coisa em um processo que você tem o mesmo direito, por que o seu julgamento é diferente do meu? Vai começar a acabar com essa velada discriminação. Tá? Beleza. E com essa objetificação, o que impede isso de também ser um viés? Porque a lei muda, né? Ela não ela é interpretada diferente antes, agora ela é diferente. O que vai, como você escaparia desse outro viés, que é da padronização mesmo? Aí é o que eu falo, curadoria, tá? Uma das coisas que o pessoal acha que é assim, eu vou treinar a inteligência artificial para fazer tal coisa, vou virar minhas costas, ela vai fazer essa atividade o resto da vida se eu precisar mexer. Tá errado. Principalmente quando você fala, acredito eu, saúde, jurídico, principalmente a parte financeira, que também é volátil, muda o tempo todo, você precisa de uma curadoria nos dados, tá? Então você precisa revisitar esse treinamento, curar, entender onde tem os desvios, saber, ó, a tendência era essa, mas mudou, agora essa lei diferenciou, então você pegar, desconstruir esse ensinamento e construir ele de novo, tá? A curadoria ela é constante. Tanto que todos os projetos que eu trabalho com inteligência artificial, eu vendo como serviço. Por que eu não vendo como projeto? Porque o serviço ele mantém a minha equipe de curadoria sempre olhando para aquele trabalho e sempre melhorando a eficiência dele. Inclusive, tem serviços que eu vendo que eu coloco o meu na reta, tá? Eu falo assim, ó, se eu te entregar uma informação acima de 80% de confiança dentro dos cálculos do meu modelo, que você vai querer automatizar 100% sua esteira, você me paga o valor X. Se eu te entregar abaixo de 80%, você só me paga metade, tá? Então eu entro no risco junto com o cliente. Justamente porque eu acredito nessa questão da curadoria de dados. Se não tem uma curadoria bem feita, um cuidado com o dado, você vai enviesar o seu modelo uma hora ou outra. Tá bom? Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o conteúdo fantástico, Felipe. A minha pergunta puxa um pouco da primeira palestra. Eu queria saber um pouco da sua perspectiva com relação ao cenário de aplicação aí para o cenário jurídico, né? Que ela comentou que está crescendo muito e vai cada vez crescer mais. Como é que se aplica nessa área? Eu acredito que vai deixar o advogado ele mais técnico, tá? Hoje, se você for em escritórios de advocacia de grande porte, o advogado entra lá como estagiário ou até mesmo um advogado júnior, e você vê o trabalho que ele faz hoje, não tem nada a ver com o que ele estudou. Às vezes o cara está lá só preenchendo ficha, baixando prazo, controlando planilha, preenchendo relatório de pagamento. Cara, não foi isso que ele estudou. Ele estudou para discutir sobre lei, ele estudou para poder defender causas, fazer sustentação oral. Cara, não tem nada a ver. Então acredito que o trabalho dele vai ficar mais técnico. Você aplicando inteligência artificial para tirar esses trabalhos repetitivos da mão dele, onde, cara, eu tenho problemas com empresas que deixam esse trabalho de preencher guias de pagamento na mão de escritórios e tudo mais, os caras têm problema com data de pagamento, o pessoal erra o valor, erra a conta de destino. Por que você não coloca uma inteligência artificial para ler esses documentos e preencher? Por que você não coloca uma solução de,
RPA, às vezes para buscar alguma informação e transitar ela de um lado para o outro, muito mais assertivo, correto? E você tira esse trabalho manual, maçante do advogado e coloca ele para fazer o que ele estudou, entendeu? Então acredito que o trabalho dele vai ficar mais técnico, tá? O problema, nós temos advogados que gostam de fazer esse tipo de trabalho, tá? Então é nisso que o speech tem que estar muito alinhado e você chegar para ele, não, cara, deixa eu te ajudar a você melhorar o seu trabalho, entendeu? Então é questão de você trazer mais eficiência no que ele foi estudado para fazer, tá? Obrigado. É isso. Boa noite. Eu queria que você compartilhasse com a gente aí nesses desafios, nesses projetos, né? Alguns contextos que você mais teve dificuldade nessa área de IA, né? Sei que dados é o primeiro ali, é o top 1, né? Mas de abordagem técnica mesmo, eu fui atrás da IBM e a solução não atendeu 100%, eu fiz alguma coisa com o time em loco da empresa, fui atrás de parcerias. Você poderia compartilhar conosco um pouquinho? Questão é o seguinte, gente, eu também aprendi a entender a IA. Eu não saí já metendo a mão e sabendo fazer tudo, tá? A Elo, ela é uma empresa já de 11 anos, embora ela tenha nascido com viés técnico, tá? A gente nasceu com RP, ela está tendo o seu momento de transformação digital também, tá? Há 2 anos atrás, ninguém falava sobre plataforma de serviços dentro da empresa, ninguém falava sobre mexer com automação, com robotics, ninguém falava sobre inteligência artificial. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a querer descobrir, se coçar um pouquinho no mercado para tentar descobrir alguma coisa, veio alguns contatos de pessoas conhecidas e que se tornaram amigas mesmo, que começaram a trazer conteúdos e direcionar a gente para algum caminho. Foi aí que eu conheci uma galera lá na IBM, não sei se vocês conhecem a garagem da IBM, né? Lá é um lugar justamente para você ter experimentos, e eu consegui convencer a empresa da gente, assim, ó, inteligência artificial é que nem você fazer aqueles testes vocacionais. Você vai lá para descobrir o que você quer da vida, entendeu? O que você quer fazer da sua vida, basicamente. Então, se você não for lá e experimentar um pouquinho, porque comigo foi assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Meu pai falou, ó, vai aprender alguma coisa. Eu fui trabalhar numa hora de suporte a sistemas de parceiros dentro da Whirlpool, que é a dona da Brastemp e da Consul. Foi lá que eu descobri que eu queria trabalhar com tecnologia, entendeu? É mais ou menos assim, você começa a conhecer alguma coisinha para você ver se toma gosto naquilo. Então, convenci o pessoal a gente investir numa garagem para a gente experimentar. Aí você fala, poxa, mas só experimentar, um dia de jogar no lixo, pra gente não. Porque a gente chegou lá com uma equipe, eu levei literalmente a minha equipe de desenvolvimento para dentro da garagem, o pessoal juntou com a equipe deles, a gente fez uma semana lá só de reunião de design thinking, então, o tempo todo discutindo assunto, surgiu N possibilidades, e no final a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos focar num ponto só. Eu quero conseguir entender o que diz uma inicial de processo, eu quero gerar um modelo básico de cognição para a predição daquele resultado. Então fechamos isso, foi 2 meses nós discutindo sobre qual modelo de inteligência artificial usar, tá? Implementando, curando o dado, trazendo o cliente para dentro da garagem com a gente, para ele ajudar a gente com a visão tanto gerencial de uma empresa quanto jurídica, para a gente tentar e ter o norte e seguir para o ponto correto. E deu que esse experimento a gente saiu de lá com o MVP, que provou o seu valor, entendeu? Tanto que quando cheguei, eu levei o board da empresa para a reunião de apresentação desse MVP, o pessoal, até entrar na sala, o pessoal falava assim, não, isso daí não vai dar em nada, a gente só tentou experimentar mesmo, o pessoal aqui não tem capacidade para tocar um negócio desse. Quando viram o resultado, mudou a cabeça completamente. Então, hoje,
esses MVPs tomaram corpo com o desenvolvimento interno da minha equipe. Eu tenho hoje um guri lá de 23 anos que só sabia programar JavaScript. Hoje já programa em 6 linguagens, porque ele saiu aprendendo um monte de coisa, pegando fórum e está destruindo, entendeu? É um suprassumo? Não. Mas ele tem mentores lá dentro da empresa que ajudam ele a evoluir. E fora que, assim, essa troca de conhecimento, quando você vai para dentro de um meetup desse, quando você entra numa comunidade para discutir sobre o assunto, quando você começa a compartilhar os seus projetos num Git da vida, começa a trocar experiências, a galera cresce. Entendeu? Então, hoje eu falo para você, foi o melhor investimento que nós fizemos em experimentar inteligência artificial naquela garagem, tá? Poderia ser em outro lugar, poderia ser com outra empresa parceira, poderia ser, às vezes, trazendo um especialista para dentro da empresa e a gente tentar fazer uma coisa. Anyway, mas foi o melhor investimento que nós fizemos, tá? Para chegar no nível que nós estamos hoje, que eu ainda considero, nós estamos engateando, eu acho que tem muita coisa para fazer, foi a melhor coisa que fizemos. Ok? Bom, você deve ter corrigido o Max, então. Conheci. Então, grande amigo. Então não, ele é gente boa pra caramba. Bom, o Watson, ele não tem, o corpus dele é vazio, quando você pega ele só tem o engine lá dentro, você tem que alimentar ele. Isso. Se vocês tiverem alguma preocupação ou ter algum plano com vendor lock-in, por exemplo, amanhã a AI da Microsoft é mais vantajosa. Tem algum plano para mover isso? Vocês têm algum plano para ter uma flexibilidade e mover isso para outras AIs? Ou isso não é agora? Você ainda está desenvolvendo isso e o Watson está te servindo completamente? Olha, hoje o Watson está me servindo completamente, mas eu tenho essa preocupação sim. Tanto que os meus estudos de treinamento, eles são feitos todos fora do Watson e depois eu complemento lá dentro. Tá? Por que isso? Porque eu acredito que quando você vai para quando você é, sei lá, um caçador, você vai preparado para aquele tipo de caça. Então você vai lá pro Alasca calçar um alce, você não vai com uma bereta, você vai com um rifle, entendeu? Eu sei que eu também sou defensor dos animais, nunca iria lá caçar um alce, tá, gente? Mas é assim, exemplificando que assim, você tem que usar a melhor arma para aquele objetivo. Então, nós não somos saudosistas, nós não somos protecionistas e nem orgulhosos. Se um dia eu tiver que desconstruir alguma coisa para criar algo melhor, esse é o intuito da minha equipe, da empresa. Então, por isso que todo projeto que nós começamos, todo treinamento, nós planejamos ele e construímos fora e depois colocamos dentro do Watson, tá? Se um dia eu precisar mover isso daí para outra inteligência ou criar um próprio algoritmo meu, consumir aqueles dados, aquele treinamento, eu tenho como fazer. Alô, alô, opa. Boa noite. Boa noite. Esse tempo, eu queria perguntar alguns números agora, né? Quanto tempo levou para vocês começarem na garagem e ter realmente colocar no mercado esse produto? Olha, o MVP saiu em 8 semanas, tá? Só que assim, é um MVP. Então você não consegue pegar daquilo e já sair escalando automaticamente. A parte de iniciais, nós ainda tivemos um trabalho em desenvolvimento para fazer ela ser escalável, ela tomar corpo, trabalhar com multithreads, justamente porque o volume dos meus clientes são muito grandes, tá? Então, isso daí demorou uns 3 meses, e fora que, em paralelo a tudo isso, dentro do MVP eu tive que eleger prioridades, ou seja, para eu entender uma inicial, eu elegi só 5 tipos de pedidos no trabalhista que seriam mais recorrentes. Então, nesses 3 meses eu tive que trabalhar nos outros 100 e poucos, tá? Um dos problemas que eu ainda tenho hoje e que eu acho que eu nunca vou deixar de ter. Tem coisas que são mais recorrentes e coisas que são menos recorrentes. Quer dizer que a inteligência artificial ela aprende mais uma coisa do que outra? Não. Quer dizer que ela tem certeza maior em certas coisas do que em outras. Então, quando hoje o meu treinamento lê lá um dano moral porque sofreu injúria ou sofreu um assédio moral e tudo mais, ele vai te dizer isso com
98% de certeza. Agora, quando ele pegar um pedido, digamos, como eu posso, deixa eu lembrar um que o pessoal me falou, melhor, quando ele lê uma publicação do Diário Oficial e tenta te falar, ó, essa publicação é uma citação, que é algo que eles estão treinando agora, ele, em vez de te falar, ó, isso daqui é uma citação, ele fala, não, isso aqui é uma citação. Ele muda a entonação. Por quê? Hoje é algo que ele viu pouco, porque dentro da massa que ele está aprendendo tem uma recorrência baixa, mas não é que ele errou, é que ele só não tem uma certeza tão forte para poder te afirmar aquilo com X% de assertividade, entendeu? Então é nisso que a gente tenta trabalhar, tá? Então, assim, a escalada disso também depende do que você vai treinar. Principalmente dentro do jurídico, que a gente mexe com muito texto, tem muita variação. Então, levou em média esse tempo. Uns 8 semanas para sair o MVP, mais uns 3, 4 meses para a gente empacotar esse produto. Tá. E tamanho da equipe que participou desse processo? Olha, no MVP foram 4 desenvolvedores do meu lado, mais 3 desenvolvedores do lado da IBM, tá? E nós tivemos 3 advogados fazendo curadoria de dados, tá? Depois, na hora de escalar isso, eu trouxe 6 advogados, porque como eu já tinha um modelo mais pronto, eu utilizei 2 desenvolvedores para fazer toda a camada de serviço, para poder ter ele escalável, e o treinamento eu tive que intensificar. Então, eu trouxe 6 advogados que ficaram ali todo dia. Inclusive, assim, esses advogados, eu tive um gasto, porque eu tive que tirar eles das suas rotinas normais, mas eu acredito que quando você vai falar sobre um tema, na hora de você treinar a máquina, você tem que trazer um especialista naquele assunto. Eu trabalho com a área jurídica há 12 anos. Eu consigo pegar qualquer peça jurídica, ler e entender. Só que quando um advogado pega a mesma peça que eu e ele lê, o olhar dele é mais técnico, então ele vai pegar coisas que eu deixo passar. Então, logo, o treinamento de um advogado ele vai ser mais assertivo que o meu. Tá? Eu sempre tenho esse cuidado. Só uma última pergunta. Antes de entrar para a garagem, essa equipe ela foi treinada em inteligência artificial? Não. Nada? Elas entraram cru? Entraram crus. E assim, isso aconteceu na minha vida, não sei se aconteceu com vocês. Tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho de bagagem hoje, não foi assim, tendo um treinamento nos lugares que eu passei. Sempre foi meio que me jogando na fogueira. Então eu cheguei com a galera e falei assim, ó, é hora da gente aprender, então é choque. Terapia de choque. Vai entrar lá, vai ver coisa nova e, se vira para aprender. Se sair de lá e falar que não agregou, aí o bicho pega. Então a galera aproveitou, entendeu? Muito obrigado a todo mundo, gente. Vamos mais uma salva de palmas para o Felipe. Obrigado.